Boa tarde, pessoal. Amantes da fotografia do Brasília Photoshow, aqui Edu Vergara com Kleber Medeiros e Cati, do Instituto. Pronto, Contemplas. olha só, a gente está muito feliz com a sua presença, os seus talentos, toda a sua experiência que você já passou. E hoje a gente vai conversar, aprofundar bastante sobre iluminação, que é um assunto muito, assim, para a maioria das pessoas que estão iniciando a fotografia, não tem lá aquela importância que quem já trabalha com fotografia há mais tempo sabe o quanto é importante saber trabalhar com luz, né? Então, eu estou super feliz de estar aqui com você hoje. E a gente está aqui também com Kleber Medeiros. Kleber, tudo beleza aí, meu amigo? E aí, Edu, tudo bom, cara? Como é que você Beleza. tá? Estou aqui nos Estados Unidos da América. Olha que Mas é engraçado que a que gente bom. pode chamar de Estados Unidos da América Latina, que é Flórida, né? Ah, mas é maravilhoso aí também. Gosto muito. Aqui tá tudo bem, se fotografa mais do que nunca, né? Motivos não faltam, tanto motivos bonitos quanto motivos políticos, motivos diversos. Aqui eu vejo até os criadores de conteúdo falando, poxa, esgotaram as possibilidades. Aí o cara vai e pensa, ah, mas aqui é Brasil, amanhã tem outro. Né? Outro tema, outro argumento. Vai acontecer alguma coisa. Kátia, você fala de onde? Você está no Brasil ou Eu está tô, na eu tô, Polônia? eu tô no Brasil, estou em Brasília agora, muito agradecida, muito feliz de estar com vocês de novo. Eu acho que essa popularização da fotografia que vocês trazem, né, é maravilhosa, esse encontro dos fotógrafos que vocês promovem, né, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, na verdade, é sensacional. Eu estou atualmente em Brasília, mas esse ano eu estou muito Brasília, Polônia. Então, semana que vem eu já tô na Polônia com os meus alunos. Legal, que legal. E a Polônia tem muita. Como é que está a fotografia na Polônia, na sua visão? Uhum. Tá, muito indo para esse lado artístico, sabe? Tá indo muito para esse lado da arte. Então, o que eu tô vendo, a gente tá fazendo algumas coisas bem corajosas, principalmente falando na fotografia cinematográfica, né? Então, tem vários filmes, a gente tem uma escola em Łódź, numa cidade da Polônia bem famosa, e tá indo muito pro lado artístico, até que 2016, eu acho, um filme polonês ganhou Oscar pela fotografia e era todo filme inteiro em preto e branco, né? Então era uma coisa muito inédita, assim, né? Uma fotografia muito parada, muito estática, muito limpa, muito clean, muito diferente. Ida, o nome do filme, se alguém quiser procurar depois, vale a pena assistir pela fotografia. Que incrível isso, hein? Que incrível, legal. Porque fotografia é incrível, né? Ainda mais nessa área que você está trabalhando, que é a cinematografia, tem uma linguagem toda especial, um negócio realmente fora de série, né? E eu amo isso, né? Eu gosto muito também do preto e branco, eu gosto muito da atmosfera que a gente pode provocar com a luz, né? E você é uma expert nisso. O que que você traz hoje aí para a gente se divertir com essas informações de luz? Então, gente, algumas coisas que são muito importantes para mim que eu quero trazer um pouquinho aqui para vocês, e para mim sempre uma questão importante é o olhar que a arte pode agregar à fotografia. Eu acho que temos vários níveis aqui, né? Temos o nível mais conceitual do nosso trabalho, mas o que me interessa muito nessa questão de luz é a questão da percepção de luz. E os artistas, pintores, eu vou falar Renascimento, mas na verdade muito arte, são 30 mil anos assim que a arte, né, existe e que agrega
a comunicação entre seres humanos, e para mim muito importante esse ponto da observação que o artista traz. Então, para mim, o artista, no primeiro ponto, ele é uma pessoa, um observador do mundo, uma pessoa que vai observar o mundo e vai transformar esse mundo, no caso das artes plásticas, em imagem. E quando eu comecei a estudar história da arte, o que mais me impressionava não eram nem coisas assim, a gente às vezes tem umas curiosidades. Ah, será que Mona Lisa está sorrindo? Será que ela não está sorrindo? Será que o pai do Leonardo da Vinci era bom pai ou não era bom pai? Isso não me interessa tanto, né? Nunca me interessou tanto, apesar que acho curioso, acho interessante. Mas o que me interessa mais é a observação. Então, como a arte agrega a nossa observação do mundo. Então, eu lembro que a primeira vez quando eu vi Mona Lisa e eu percebi no quadro que quanto mais longe estão as coisas, mais cinza elas vão ficando pela camada do ar, o famoso sfumato que o Da Vinci traz. Isso me trouxe assim, eu começava a olhar paisagem, sabe? Paisagem que tem horizonte bem aberto, em Brasília tem muito, né? E eu começava a observar essas camadas, eu falava, nossa, mas olha como fica mais azulado. Como fica mais azulado mesmo. E eu acho que isso me trouxe para a fotografia uma outra percepção, né? Hoje eu viajo muito com os meus alunos para a Patagônia, e aí eu peço sempre para eles observarem essas coisas. Então, observa uma paisagem, é legal pensar no enquadramento, nessas coisas e tudo mais, mas observa como a cor ela vai se desbotando conforme distância das coisas, como a cor, como as coisas ficam mais azuladas. Ah, vamos fazer desse azul assunto da nossa fotografia? Ou então, será que esse azulado a gente pode exagerar depois na pós-produção ou diminuir? Mas o trabalho do conceito, qualquer coisa, né, que a gente vai fazendo na fotografia, na verdade, eu acho que nasce com a observação. E a arte pode agregar muito. E meu primeiro grande mestre da vida, assim, mas primeiro grande mestre de fotografia da luz, da observação de luz, é Leonardo da Vinci, né? Eu tenho assistido séries polonesas, na plataforma streaming. A primeira foi Ultravioleta, não sei se você já viu, achei assim fantástico, muito bacana, me surpreendeu o nível da produção da fotografia e comecei a pensar mais coisas, né? Então, assim, a sensação que eu tenho, também não sei se é uma coisa que fizeram passar, mas que no velho mundo, e nessa área mais para o lado da Polônia, ali, subindo mais, e se respira arte o tempo todo, que a juventude está menos ligada nessas coisas mais efêmeras e tal, e realmente é um estudo que talvez venha desde da escola mesmo, acadêmico e tal. Eu achei isso muito legal. Eu estava vendo a sua última postagem, acredito que seja a última, com acho que 7 pintores, é isso? Uhum, sete, Não não, lembro. sete mestres de Achei luz. muito legal, achei muito bacana. E assim, a gente vê o reflexo deles nas obras de alguns fotógrafos ao longo de toda a história da fotografia, né? Principalmente no século XX, quando a coisa bombou e tal. Eu acho muito legal pegar essas diferenças vindas mais lá de trás para saber de onde que os nossos ídolos na fotografia beberam, provavelmente, né? De que fontes. E você tem uma legião de seguidores, você deu algumas referências bacanas de pintores e de fotógrafos. O que que você pode me dizer, assim, quais são algumas referências que você acha interessante? Quem está assistindo, anote, vá atrás, vá pesquisar, vai ver, assim, como referência bacana isso tudo. Bem, eu acho que realmente isso que você traz, que no velho mundo a gente respira arte,
convive com arte. No Brasil, eu acho que também, né? Mas a gente vive mais, respira com arte clássica, né? Arte essa renascentista, tudo mais, é porque a gente vive no meio disso. Então, o quintal da minha casa praticamente era um castelo de 1309 e lá que eu matava aula, sabe? Lá que a gente ia para se divertir. Então, o ambiente já, as ruínas do castelo, elas já trazem um ar um pouco diferente. Então, realmente, a gente tem esse... não sei, se sente em casa, pelo menos eu, quando entro no museu, esse museu mais tradicional, assim, podemos dizer que eu me sinto em casa. E eu estava falando do Leonardo da Vinci, eu acho que o Leonardo da Vinci, para mim, é o primeiro, assim, estudo de caso. A gente fala muito do Rembrandt, né, na fotografia, Luiz Rembrandt e tudo mais, e Rembrandt, ele também realmente contribui muito, mas como eu digo, para mim, primeiro o mestre é o Da Vinci. Por quê? Porque o Da Vinci, ele faz uma coisa muito interessante nos tratados dele, né? Ele não só faz coisa de forma intuitiva, mas ele também pensa. E aí ele trazendo para o racional, não saindo do intuitivo, e trazendo para o racional, ele contribui com esse conhecimento. E o Da Vinci, nos tratados dele, ele diferencia duas formas de luz, que uma é universal e uma é particular. A gente no estúdio, eu diria que a luma universal é uma luz de preenchimento, né? Essa luz que ilumina tudo. E luma particular seria uma luz mais luz nude, né? Uma luz mais pontual. E essa diferença de luz dele, quando eu entendi isso, isso me trouxe muita coisa assim, até para ensinar fotografia. Porque eu percebi que as pessoas tinham muito problema na percepção da luz. Eu falava sobre luz, luz suave, luz... Quando você fala com um aluno, com uma pessoa que começa assim na fotografia e já entra na luz suave, a pessoa não entende, porque não tem sombras marcadas, a coisa fica menos palpável, é muito mais sutil, muito mais difícil para perceber. Mas quando a gente fala da luma particular, então essa luz mais pontual, é muito mais, né? Quando eu pergunto agora, da onde vem luz? Qual ângulo vem luz? Poucas pessoas vão conseguir fazer essa leitura, mas se eu coloco uma luz pontual, todo mundo consegue. E quando a gente se aprofunda nesses estudos, depois a gente vê outras coisas interessantes. Livro de Gênesis, Bíblia, né? Ela fala muito sobre percepção, porque é uma criação do mundo, mas uma criação do mundo assim como as pessoas imaginaram que era. E no livro da Gênesis dizem, né? A Bíblia diz que a luz surgiu primeiro, enquanto Sol, estrelas e Lua foram adicionados depois. Isso é sensacional, porque a gente hoje sabe que tudo, o Sol que ilumina tudo. Mas por que então na Bíblia tem essa diferença entre lua, entre essa luz que ilumina tudo e Sol vai ser adicionado depois? Essa é a diferença que o Da Vinci traz para a gente entre luma universal, essa luz suave, esse céu nublado que a gente tem, e luz direta do Sol, que é luma particular, essa luz pontual, né? Crianças de 7 anos, elas também têm essa percepção. O Piaget, que é um grande pedagogo, ele faz uma pesquisa com crianças de 7 anos, um garotinho de 7 anos responde para ele: luz não é como o sol. Luz ilumina tudo, e sol ilumina só onde está. Né? Então, assim, essa percepção é genial. E quando as pessoas começam a perceber isso, né? Observe luma universal, luma particular, para mim já começa a desdobrar, já começa, sabe, perceber que essas luzes que vai iluminando o cabelo por trás da pessoa e dá para fazer com um retrato legal, uma fotografia legal de uma florzinha, porque você começa a perceber que a luz vai né, dando mais detalhe na folha, mais detalhe na flor. A gente começa a perceber coisas sensacionais sobre a Mona Lisa, né? Sobre a Mona Lisa, que para mim é um grande quadro, não grande nas medidas físicas, mas um grande quadro pelas sacadas e sacadas de iluminação. Então, o que me interessa na Mona Lisa vai ser muito mais
a luz nela do que o sorriso da Mona Lisa, né? Apesar que o sorriso da Mona Lisa vai ser essa coisa que vai trazer a curiosidade, né, de quem olha. Então, eu vou abrir aqui o quadro só para a gente ter. Temos Mona Lisa, acredito que vocês estão vendo agora, né? É um quadro bem famoso, ele não é muito grande. E aqui, né, como eu já disse, a gente vai pensar em várias coisas sobre o sorriso, sobre tudo mais, mas o que me interessa é que a Mona Lisa, quando a gente olha, dá para ver que ela está sentada numa varanda, né? A gente tem um balcão por trás dela e ela está sentada assim numa varanda e ela tem paisagem de costas. E qualquer fotógrafo vai saber aqui que ela está contra a luz, porque se ela está sentada na varanda e ela tem paisagem de costas, ela está contra a luz. E essa luz, só que ela está muito bem iluminada. Então já é uma luz que o Da Vinci ele precisou bem, hoje em dia eu colocaria um Photoshop nela, né? Provavelmente, mas obviamente ele não tinha um flash de estúdio, ele não tinha uma luz adicional. Então é uma luz que ele fez um truque aqui, é uma luz que ele melhorou, não é uma luz natural, né? A câmera fotográfica jamais captaria dessa forma sem um rebatedor, sem alguma coisa, né? Elas ficariam muito contra a luz. Então, isso já para mim é uma primeira grande aula da fotografia, né? Olha só, o Da Vinci aqui, ele não. A gente fala muito, ó, tem vários fotógrafos que vão ser contra flash, contra isso, contra aquilo, só luz natural, mas mesmo o Da Vinci, ele não era tão puro, né? Ele trucou aqui um pouquinho essa luz na Mona Lisa. A gente pode ver que também o queixo dela, aqui no pescoço, está escondido na sombra, né? E aí, quem fotografa mulheres normalmente sabe que a gente gosta bastante desse tipo de luz, desse tipo de iluminação, porque deixa o rosto mais magro, né? Deixa o rosto mais acentuado, assim. Então, depois, estrelas de Hollywood, elas vão também beber bastante dessa luz. E isso que eu disse também, essa questão do azulado, né? Que quanto mais longe as coisas ficam, quanto mais longe ficam as montanhas, mais azuis elas ficam, fica tudo mais azulado. Onda azul, a luz ela fica mais longa e por isso um comprimento de onda mais longa, por isso as coisas a gente consegue ver como azulado. E também para mim, como eu já disse, isso foi grande sacada, quando eu percebi, eu comecei a tirar muita paisagem só usando tela objetiva, porque eu só queria pegar várias tonalidades de azul, várias tonalidades de azulado, né? Só isso me interessava. E essa inspiração, naturalmente, ela vem de arte, né? Então aqui gente, é o meu primeiro grande mestre de fotografia. E ali, Kátia, eu estou observando ali que você tem naquela ilustração do Da Vinci, a gente tem uma luz, tem luz pontual e tem universal, né? Isso. Uhum. E o mais interessante é que ele desenvolveu isso photoshopeando mesmo, tanto a Sim. universal quanto a localizada, né? Eu achei isso bem interessante, porque você já pontuou no início da conversa essas duas fontes de luz, e na hora que você trouxe a ilustração, já estava para ver que ele fez esse trabalho já com uma inteligência fantástica, né? Para um tipo de reprodução onde ele não tinha essa referência, né? É incrível, né? Um trabalho desse realmente é fora de série. E você já conhece, assim, algum autor de fotografia que está, a não ser os seus alunos, né? Mas que vem naturalmente desenvolvendo essa leitura de luz universal e luz pontual numa mesma foto? Agora é difícil assim, né? Lembrar de algum autor, mas eu acho que tem uma página, alguns anos atrás tinha pelo menos um grupo no Facebook
que pegava fotografias de moda, fotografias de Vogue, fotografias Dolce Gabbana, essas grandes marcas, aí jogava essas fotografias no Facebook e as pessoas nos comentários faziam desenhos da onde eles achavam que vinha a luz. Era até muito engraçado, assim, sabe? Bem interessante. Eu não sei exatamente de onde vem luz, uma coisa assim. Aí fazendo bastante essa leitura. Tem uma fotógrafa que no Oswald, eu vou mostrar para vocês também, que ela para mim trabalha muito uma inspiração de outro grande artista, que é o Rembrandt, que é outro grande mestre de luz. E Rembrandt, para mim, ele é mais questão da sombra, né? As sombras já são muito mais acentuadas, sombras vão ser muito mais fortes no Rembrandt. E ele trabalha uma coisa que a gente chama de sombras projetadas, né? Então, o objeto, basicamente, ele pode ter sombras próprias. Por exemplo, o meu nariz no meu rosto é uma sombra própria, né? Não provoca uma estranheza, porque o meu nariz no meu rosto é normal, natural. Mas se eu coloco na frente, não sei, minha mão, alguma coisa assim, e aí já vem uma sombra meio estranha, né? Da onde vem essa sombra meio esquisita, assim. E o Rembrandt, ele vai ser primeiro a trabalhar isso. Eu vou compartilhar aqui quadro com vocês, vou mostrar porque as coisas, quando a gente olha assim da perspectiva do século XXI, elas parecem para a gente muito óbvias, muito naturais, como se isso tivesse existido sempre, né? Mas não é. Então, vamos aqui. Hoje as pessoas fazem as coisas de forma até meio empírica, até meio atávica, porque já viram tanta coisa e assumiram para eles como sendo natural, mas sem saber até que... Sim. Por isso eu acho que essa investigação, né, da onde vem, e como eu falo, não é investigação, história da arte nunca me interessou no sentido de datas, de decorar datas, nomes, essas coisas, mas como observação, como uma fonte de observação. E aqui, ó, nesse quadro do Rembrandt, a gente tem Patrulha Noturna, ele faz uma coisa sensacional, que é desenhar, pintar uma sombra projetada, né? Então ele pinta aqui a sombra da mão, da cara vestido de preto, ela vai se bater aqui na roupa do cara vestido de branco. E essa sombra projetada, essa presença de sombra de um objeto sobre outro objeto, é sensacional e isso pode atrapalhar nossa fotografia, se a gente não quer, né? Mas pode se tornar um recurso muito rico. E no Oswald, uma fotógrafa que trabalha muito com isso, vou mostrar para vocês como ela trabalha com essa questão das sombras projetadas, né? Então, olha só, uma fotógrafa que sempre vai ter muito forte esse grafismo na fotografia dela e essa presença de sombra, né? Essa presença de sombra projetada vai se repetir nas várias fotografias dela, ela se aprofunda, né? Nisso, que eu acho que também faz toda a diferença para qualquer fotógrafo, qualquer assunto que ele trabalha, quando a gente tem uma ideia, mas não para nessa ideia, não para em uma única foto, mas faz dessa ideia uma pesquisa. E não o Oswald faz para mim uma pesquisa aqui, né? Então ela vai trazendo essas sombras projetadas, sombras que não são dela, sombras que se juntam e vão desenhando outra coisa, e ela vai ter um estilo muito único, assim, um estilo muito próprio na fotografia, né? Olham aqui, temos sombra de aves, de pássaros que nem aparecem na fotografia, né? Eles não aparecem, eles estão fora do enquadramento, mas aparece sombra. Como isso expande a leitura da fotografia, né? O estilo dela também é bem surrealista, assim, né? Bem interessante. Lembra um pouco umas fotos colagens, né? Uma Ray fez alguma coisa assim,
Sim, sim, sim. Ela trabalha bastante, já, né, já há algum tempo, na verdade, não é novidade para ela. Ela vai usar até inteligência artificial a favor dela, né? Então, Daniel, O formato quadrado também remete a uma coisa mais antiga, né? sim, sim, é bem interessante o estilo dela. E é legal, né, que quando a gente pega uma sacada, às vezes o pouco pode se tornar muito para começar um projeto, para começar a fazer uma coisa, né? Então, um tema que a gente pode trabalhar. Por que não? Sombras projetadas. Aí dá para fazer com um ensaio, um trabalho fotográfico inteiro só sobre sombras. E em relação a equipamento, você acha que é necessário algo muito sofisticado para começar a fazer esse tipo de experimentação com coisas mais simples, mais ao alcance? Eu sempre acho que dá para fazer com que, assim, a gente gosta sempre de focar nisso que a gente não tem, né? Então, eu sempre brinco que, cara, toda vez que eu compro um novo celular, novo iPhone, eu fico, tenho iPhone mais novo, já daqui a 2 meses sai novo, e já não tenho iPhone mais novo, né? Então, sempre tem essa coisa de equipamento que a gente nunca vai ter o melhor. Nunca, isso não existe, porque hoje você compra, amanhã sai uma atualização e você não tem mais o melhor. Então a gente tem que sempre começar com quem tem na mão, né? Sempre começar com o que tem na mão. E eu acho que o investimento no equipamento ele tem que ser feito conforme necessidade que eu senti. Então, eu senti agora que me falta uma full frame, porque eu já entendo isso, aí sim eu compro. Mas se você dá para uma pessoa que está começando na fotografia, que nem tem essa inteligência visual tão desenvolvida, essa percepção tão não vai fazer nenhuma diferença, assim, uma câmera ou outra. Fora que telefones, celulares, fotografia mobile, cada vez tem recursos mais fortes, tem recursos melhores, né? E eu acho que eu sou completamente a favor. Tudo, claro que tudo que a gente faz influencia também no processo. E qual tipo de processo você gosta? Você gosta de fotografar, viajar muito e fotografar na rua e não sei o quê. Não pode ser uma câmera muito pesada, a não ser que você tenha alguém para te ajudar com isso, né? Porque a gente fala muito do momento da percepção, a gente fala muito do momento do clique, mas para mim o processo envolve tudo, inclusive carregar equipamento. Então, não adianta a pessoa comprar equipamento super pesado, os tripés e não sei o que, 3 lentes, e fazer uma viagem sendo que ele não vai conseguir carregar isso. Não adianta. Então, assim, o processo, qual processo você gosta e o que você é disposto a fazer, né? Eu faço viagens fotográficas para a Patagônia, para a Polônia, e pessoas vão, algumas só com celular e outras vão com 4 lentes, 3 câmeras, tripés e ficam carregando para cima para baixo, né? Depende de cada. Eu ia perguntar isso do perfil dos seus alunos. Tem um perfil mais pré-definido ou ele é muito heterogêneo? Assim? São mais profissionais, mais amadores, avançados? De tudo, assim, sabe? Tem pessoas profissionais, muito profissionais na área, e tem pessoas que estão começando, né, na fotografia, que eu acho que a arte ela é muito universal, ela é para todo mundo, não tem aqui uma coisa que a gente vai priorizando. E é interessante ver isso porque, às vezes, alunos que entram e que são tecnicamente muito bons, eles conseguem se soltar um pouco, sair um pouco da técnica, fazer, inclusive, alguns exercícios usando o celular, só desapegam com a técnica. Tem pessoas que entram e vão primeiro para esse lugar da técnica e depois vão... É legal, eu acho que grupo também é interessante, falando da arte, eu acho que grupo de estudo, unir pessoas interessadas no mesmo assunto, é a força mais poderosa. Eu sempre falo que não é que Deus jogou um pozinho e falou, Da Vinci, Michelangelo, Rafael, nasçam todo mundo na Itália, né? Todos gênios, assim, por acaso nasceram na Itália. Não, gente, eles tinham escolas,
né? Oficina, onde eles trabalhavam junto, eles se conheciam, eles trocavam informação. E essa troca de informação, isso que a gente está fazendo agora, é sensacional. Isso que faz com que as pessoas crescem, né? Às vezes uma pessoa muito profissional, um aluno que é muito, assim, técnico, fotógrafo publicitário, por exemplo, tem estúdio, trabalha no estúdio, ele vai beber da pessoa que é mais conceitual, e a pessoa que é mais conceitual vai conseguir aprimorar a técnica com dicas dele. Então, eu sempre, para mim, esse lugar de troca ali é importante, muito, muito importante. Eu acho isso ótimo, que eu vejo hoje pessoas alegando que, diante de tanta tecnologia, se ele desenvolver um pouco mais a técnica, ou se ficar se pegando na técnica antes de fotografar, que vai engessar e ele não consegue produzir. Eu não vejo isso, eu acho que um é apoio do outro, que quem ama arte respeita a técnica, né? Salvo engano, do Godard. Então, assim, a experiência que eu tenho também como professor é que os alunos mais ligados à técnica, na minha opinião, pelo menos estatisticamente, deve ter mais facilidade de aprender novas coisas. Às vezes eles ficam meio limitados, não sei, não vou, e tal, e o outro já vai fazendo, e às vezes falta aquela técnica para fazer daquele jeito. Então, as duas coisas se complementam. Não sei se é a mesma experiência que você vivencia. Com certeza, é isso que eu falei do processo, né? Eu acho que a gente tem que ter gosto pelo processo, e a técnica, ela faz parte disso. Então, assim, a gente tem que gostar do processo, porque aluno que provavelmente tecnicamente é mais dedicado, né? Vai ficar lá, prestar atenção se a lente está limpa, sabe? Esses pequenos detalhes que acabam fazendo toda a diferença. Eu acho que essa pessoa, ela está lá porque ela gosta muito do processo. E se a pessoa não gosta do processo, também não adianta assim, eu tenho 1000 ideias, mas não paro aqui para executar. Isso não é criatividade. Criatividade é sobre todos esses detalhes, mínimos detalhes. Então, você aborda lá no seu curso tanto a questão técnica quanto a questão do desenvolvimento conceitual fotográfico, é isso? Isso. A gente trabalha quatro passos, 4 módulos. Primeiro é desenvolvimento da inteligência visual. Então, a gente trabalha muito essa questão da percepção, né? Percepção das sombras, da luz, da claridade dentro do contexto, das cores, dos elementos da composição, todos os tipos da composição, tudo isso a gente trabalha primeiro a percepção, né? Para a pessoa registrar qualquer coisa, ela primeiro tem que enxergar. Depois a gente tem o segundo módulo, que são referências de história da arte aplicada na fotografia. Então, eu pego normalmente um surrealismo, construtivismo russo, eu pego algum movimento artístico, um período na arte, e falo como que se aplicaria na fotografia, isso, né? Então, como aplicar conceito, às vezes luz, né? Depende do tema que a gente está trabalhando, impressionismo, como traz impressionismo para fotografia, e aqui entra a questão da técnica, né? Como a gente trabalha cor, balanço de branco, como a gente trabalha de desfoque, tudo isso porque tem a ver com esse tema. Depois a gente trabalha processos criativos, que na minha opinião na fotografia são 4 processos criativos. Processo criativo intuitivo, né, que a pessoa faz de forma intuitiva, espontânea. Processo criativo técnico, quando você pegar uma técnica e leva ela aos limites, né? Então, Ansel Adams fazia isso. Ele percebeu que fotografando ele não tinha essa sensação de profundidade, porque as tonalidades de cinza na fotografia não eram suficientes, e ele fala, não, eu preciso fazer alguma coisa para aumentar essa sensação de profundidade. E aí ele começa a trabalhar com essas zonas de claridade, vai fechando sempre um ponto de diafragma, juntando depois todos os negativos, todas as fotografias, e ele vai ter essa sensação de profundidade. Então, assim, a partir do momento que ele percebe uma coisa, ele desenvolve uma técnica. Também é um processo
possível. Temos processo inventivo e inovativo. Inovativo seria pegar alguma coisa que já existe, um tema, por exemplo, já existente, e tentar fazer de uma forma diferente, retrato, não sei, qualquer coisa que a gente tem, e processo inventivo que vai ser um processo de criar coisas completamente novas, que é sempre muito difícil, porque a gente sempre cria a base do que a gente tem, mas como que eu vou fazer para sair dentro de caixa, né? Então, é muito interessante, gente. Eu tenho pessoas, eu acho que mais estranho até agora foi uma aluna que ela pegou uma fotografia impressa, sabe, no papel fotográfico mesmo, e tacou no óleo quente, fritou uma fotografia. Só que o resultado ficou sensacional, porque a forma como a tinta se quebrou, assim, ficou incrível, sabe? E aí, então, a gente precisa, às vezes, ter esse espaço e desculpa, eu acho, também para fazer isso, né? Porque, assim, quando eu falo, eu tô fritando foto porque uma professora polonesa doida me mandou, aí tudo bem, não vou me internar, né? Agora, se eu começo a fritar foto porque, assim, acordei e me deu vontade, e a família pode ficar meio assustada, né? Então é legal também fazer parte de um grupo para ter espaço e desculpa para fazer essas coisas. Muito legal. Edu, em qual categoria essa aluna da CAT poderia ter inscrito essa foto? Cara, essa é uma foto que eu acho que ela acabaria, dependendo do tema da foto, vamos supor que ela estava lá, fotografou um retrato, né? Aí ela fritou o retrato. Talvez o retrato seja tão superior à fritada que ele vai para a categoria retrato. Mas se a fritada for mais superior, talvez ela entre, sei lá, numa randômica, não sei. Porque é uma inovação, né? Porque na nossa época de laboratório, né, Kleber, a gente tinha experiências, a gente tinha papéis diferentes, a gente exagerava na química, a gente misturava coisa, né? A gente Polarizava, amarelava papel. posterizava. Então a gente inventava, a gente tinha essa condição de inventar. Hoje, se bem que a pessoa que a Cátia falou pegou um papel fotográfico mesmo e fritou, né? Eu achei sensacional, isso eu nunca tinha nem imaginado. Ela fez 21 alterações, então ela imprimiu a mesma fotografia 21 vezes e aí tentou interferir em 21 formas diferentes na mesma fotografia, né? É bem interessante, bem interessante. E aí você, né, imagina as ideias, primeiro vou bordar na foto, vou rabiscar foto, aí depois, né, esgotam ideias, então Não, é eu interessante sinto mais uma daquela coisa meio Andy Warhol também, né? Com quatro. sim, ficou Sensacional. meio redundante, assim, e cada processo foi diferente. Uma transferência, ela tentou transferir fotografia no outro tecido e não estava conseguindo, até que pegou o ferro quente e conseguiu passar com ferro quente e aí passou para outra superfície, né? É muito legal. Muito legal. Então, Cátia, considerando aí que a gente está iniciando o Brasília Photo Show, as inscrições, deve ter um monte de gente do outro lado se perguntando, gente, qual seria o conselho da Cátia para eu desenvolver uma foto bem legal, conceitual? E aí, o que você manda para esse pessoal? Bem, primeiro eu acho que observe, sabe? Fique contemplando mesmo, meditando o que te interessar, o que te apegar, igual eu falar, eu observava muito a paisagem e aí essa questão de azul, de camadas ser mais longe, isso me atraiu tanto, que eu fui atrás depois da informação, pesquisei porque isso acontece, o que acontece, comecei a fotografar a paisagem com teleobjetiva, que é uma coisa até estranha, né? Assim, mas é porque eu queria explorar um determinado ponto da paisagem. Então, assim, primeiro contemple, observe, pode ser uma sombra que te atrai, alguma coisa que, né, traz para o racional, como comece a verbalizar.
E isso, quando você conseguir verbalizar, procure referências, né? Procure referências. Não se limite às coisas que você não tem para produzir. Então, eu só vou conseguir, tenho uma ideia para uma foto, mas só vou conseguir quando eu conseguir ter 30 mil para comprar uma câmera. Não, faz com o que você tem na mão, pode ser celular. As dicas, assim, no geral, dicas em comum, a questão de que a fotografia, no momento quando ela se torna uma fotografia, ela se torna uma unidade. Então, a gente tem essa coisa que quando eu estou aqui no meu estúdio, eu estou olhando agora, estou olhando para um flash, estou olhando para o computador, estou olhando para o sofá. Eu consigo me concentrar em alguma coisa determinada agora. No momento que eu tiro a fotografia, eu não desligo as informações. Vou desligar a informação do flash, disso, aquilo, vai restar só o sofá. Não, tá tudo na fotografia, né? Então, trazer essas relações entre elementos, eu acho que é muito importante. E uma luz que não falha é uma luz da janela. Então, procure uma janela e se divirta, assim você vai conseguir fazer muita coisa, não precisa ter um estúdio fechado, tenha uma boa janela. Eu tenho aqui o meu estúdio em cimento queimado, né? Uma parede de cimento queimado, e aí eu acho que assim, qualquer foto, qualquer enquadramento já se resolve por aqui, sabe? É muito minimalista, mas não tem muita coisa, mas é isso que funciona. O básico está aqui, né? E depois a criatividade também, você conseguir fritar foto. Quem sabe vocês abrem uma categoria para as fotos fritas, né? Nada de boa. Boa, fazer a categoria fotos fritas. Muito bom. E você tem um convite para a gente, Kátia? O que você tem a falar? Eu tenho um convite. Hoje eu estou abrindo matrículas para curso fotógrafo artista. O link da inscrição está aqui embaixo. As pessoas que vão se inscrever a partir dessa live vão obter R$ 500 de desconto. Então é uma boa promoção aqui para os espectadores de vocês, e a gente vai entrando já com as aulas, com os encontros semanais. Durante 12 semanas a gente tem encontros toda semana, mas o curso gravado, todo o conteúdo gravado, ele fica disponível para as pessoas por um ano. Então, assim, pessoas têm um ano. E também eu consigo aqui para Brasília Photoshop fazer esse convite, que quem vem inscrita de vocês vai ganhar uma hora de leitura de portfólio comigo. Então, é uma Muito coisa legal. legal também, né? Porque eu acho que a gente precisa do olhar do outro para o nosso trabalho. Eu sei que pessoas muitas vezes pensam, mas eu nem tenho portfólio, mas assim, no final do curso a pessoa já tem, né? Já tem um material bastante, e a gente consegue fazer uma boa análise e ver, né? Onde é legal se aprofundar. E é bacana que mesmo as pessoas que já têm anos de experiência vivem se submetendo a leitura de portfólio, para que você cria ali determinadas situações, e é bom ter a visão do outro, né? Sempre. Muito importante, né? A visão. É igual assim, médico não se diagnostica sozinho, né? Ou, enfim, psicólogo precisa do outro psicólogo. Eu acho que o fotógrafo precisa do outro fotógrafo também, para ter esse olhar de fora. É muito difícil olhar para o próprio trabalho. A gente tem apego emocional, e aí outra pessoa, quando fica na frente, né, vê a nossa foto, ela fica com essa foto, ela fica com essa imagem. E aí, a partir disso, o que você sentiu, né? É diferente. Então, eu vou fazer chamada para o Brasília Photoshop, os nossos amantes da fotografia que querem participar. As inscrições estão abertas. A gente já tem aí mais de 40K em premiação, e tem até alguns patrocinadores que já estão adicionando prêmios, né? Isso acontece invariavelmente em todas as edições. Então, assim, quem quiser participar, tem muitas categorias. A gente está inclusive, esse ano a gente colocou a inteligência artificial como uma categoria oficial, tá?
tá? E é um experimento bastante interessante. Aliás, Kate, assim, o que você acha desse assunto de uma categoria de inteligência artificial dentro de um festival de fotografia? Eu acho super necessário, né? A gente. Eu acho que assim, não adianta a gente querer, sabe, ficar lutando com as coisas, né? Lutando com as coisas. A gente tem que aceitar que elas existem, abraçar e fazer delas nossas ferramentas. Então, eu acho que vocês trazendo a inteligência artificial para dentro do festival de fotografia, vocês estão falando assim, olha, pode ser seu amigo, não é seu inimigo, né? Então, parabéns, eu acho super boa a iniciativa. Perfeito. A categoria selfie também, a nova, né, Edu? Sim, a selfie, né? É incrível. Eu acho que é o primeiro festival do mundo que abriu as inscrições para inteligência artificial. Então, eu fico muito orgulhoso com isso também, porque a gente lá atrás já tinha feito uma inovação, que era a categoria de fotos montadas e editadas, né? Que foi também fantástico o resultado, foi incrível. Então, assim, para o amante da fotografia, amante da criação, porque isso tudo são ferramentas de criação, né? Você traz uma técnica dali, um equipamento dali, um software, etc., e vai criando um modelo de arte, muitas vezes individual, mas original, né? Ele traz muita originalidade. Eu pude perceber isso muito nas fotos editadas e montadas, que é uma categoria que me encantou demais, realmente fora de série. Então, assim, aí a inteligência artificial chegando também para arrebentar a boca do balão, as selfies também. Estou doido para ver o que vai acontecer com as selfies. Diga, Kátia. É sensacional que vocês têm muitas categorias, porque eu sempre falo isso para os meus alunos. Eu falo, gente, vocês não precisam brigar, porque assim, fotografia é só o que sai da câmera. Pô, mas pode só Lightroom, não pode foto. Cada um faz, né, do jeito que acha melhor, assim, dentro das... Eu acho que é importante ter limitação criativa para a coisa acontecer, mas é igual tem música eletrônica e tem música clássica, e pode ser as duas, podem ser sensacionais dentro da criação, pode se juntar também, então tem espaço para todo mundo, e cada um pode ter uma opinião própria, né, dentro dessa criação fotográfica, e tudo bem, é só a gente respeitar o outro. Então, assim, quem gosta de montagem, que faça, quem não gosta, que não faça, né? Tem categoria, eu acho que é para todo mundo. Isso também, claro, aí a pessoa não vai estar mascarando, mentindo, igual houve algumas polêmicas em relação a isso, com outros concursos, que o cara ganhou, uma foto feita por IA e tal. Nesse caso, não. É o que é, né? Acho que dá para fazer uma analogia rápida com o deficiente visual, né? Quanto mais detalhista ele for na hora de procurar fazer com que o programa de inteligência artificial gere a imagem, melhor ela vai ficar. Não quer dizer que tenha sido uma criação da IA. A criação foi dele, na cabeça dele. A forma com que ele via, mesmo que mentalmente. Sim, com certeza. Criatividade, a ideia está aqui. A gente está no controle. Então, gente, fantástico estar com vocês, é muito bom ouvir você, Kátia, é sempre... Eu acabei lembrando de tudo que você falou lá atrás, né? E me lembrei das minhas passagens também lá no RISC, vendo Rembrandt e toda aquela obra maravilhosa, que eu sou muito apaixonado por isso, e especialmente quando se trata de luz, que é a nossa fonte matriz, né? Então, muito obrigado por você estar aí reacendendo a minha memória, tá? E por você estar aqui no programa também trazendo essas informações criativas, né, geniais, trazendo essas referências que realmente fazem a grande diferença para quem vai criar. E Kleber, pô, muito bom estar com você também, muito prazer em revê-lo, e vamos aguardar a próxima, tá bom? Um super abraço a todos. Será breve. Obrigada, Vitor. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigada pelo convite, sempre apoiando o projeto de vocês, e foi muito legal, né, nossa conversa. Bom, eu me despeço também agradecendo
a todos, agradecendo aos espectadores, né, sem os quais não estaríamos aqui, agradecendo a Cate. Você pode ter certeza que cada apresentação sua melhora a qualidade das inscrições, né, das fotos e tudo, o pessoal capta isso e usa. Né? E ao Edu, por tudo, Edu. Desde o início, a criação, dos caras mais geniais que eu conheço. Muito bom revê-lo, mesmo que à distância. Em breve a gente há de estar junto aí para tomar um café. Excelente. Valeu, pessoal. Valeu. Muito Tchau, tchau. obrigada. Tchau, tchau. Eu não podia deixar de agradecer aqui os nossos patrocinadores e apoiadores. E, assim, muito agradecido pelo Oba estar conosco desde o princípio do festival, sempre apoiando, sempre nos dando a condição de realizar esse grande evento que para o Brasil realmente é fora de série, é um ícone. Na geração de cultura, a gente já tem essa consciência. E se não fosse pelos patrocinadores, a gente jamais estaria aqui, né? Então, o Oba Hortifruti é nosso patrocinador principal, Correio Brasiliense, apoio. Realme, que é dos telefones assim, top de linha de fotografia, está conosco também. Multidrones, poxa, Altos Drones também participam bastante aí da premiação também. Cara da Foto, né? O Cara da Foto tem um dos cursos mais legais para o desenvolvimento de fotografia. É muito show. Com Foto, que é a Confederação Brasileira de Fotografia, também está com a gente. Visite Brasília, o site super legal, fala muita coisa da nossa capital. FreeX Digital, uma loja que você pode encontrar tudo o que você precisa para tirar fotografias fantásticas. A Gráfica Movimento, que nos ajuda aí no processo da impressão todos os anos, né? No final do ano a gente publica aquele livro fantástico, 400 fotos premiadas, né? A Drogaria Brasil, o Fotocurso, que Foto em Curso, é esse curso da Cate, que a gente acabou de conversar com ela, sobre a maneira com que ela vê a fotografia e a maneira com que ela passa informação sobre a criação de fotografia. É genial. Saiba lá. Também é um curso, está nessa linha também. O Metrô DF, que nos ajuda a expor as fotografias premiadas, né? Além disso, gente, a gente tem que agradecer muito aos outros parceiros que às vezes não estão aqui, mas que acabam colaborando conosco de uma forma muito preciosa, né? Como, por exemplo, o Museu de Arte Brasília, nós vamos estar lá com as fotos vencedoras desse ano, expondo esse ícone das artes no Brasil, tá certo? E isso é muito positivo, muito legal. O Metrô de São Paulo também nos apoia muito também com as exposições. No nosso histórico, a gente tem vários shoppings que nos apoiaram, também mostrando as fotos premiadas para o grande público. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos esses parceiros que sempre estiveram conosco e toda vez que a gente precisa, eles estão lá para nos ajudar, tá bom? É isso. Super abraço.